Céu e Inferno, né? Acharam aí a mensagem de Victor Le Bouffly. Na minha edição é a página 213 do capítulo 2, da segunda parte, Espíritos Felizes. Acharam todos aí? Sim. Achou, Estefânia? Repete o número, por favor. É Victor Le Bouffly. Tá. 213, né? É. A minha edição é essa aqui, mais moderna aqui, né? Eu vou mostrar. Tá. Esse Sim. livro aqui, novinho. Tá. Achou aí, Andréia, Rosângela? Todo mundo Sim. achou, Cida, Juliana? Sim. Então vamos lá. Humilde trabalhador do Porto do Havre. Então, uma cidade portuária da França, né? Era um trabalhador do porto. É um estivador, né? Naturalmente, é um estivador. Falecido aos 20 anos. Faleceu jovem, né? Morava com a mãe, uma modesta mercadora. Então, a mãe tinha lá uma tenda em que ela vendia algumas coisas, né, no mercadinho. A quem prodigalizava, a quem dava, a quem ofertava. Ele e a mãe, né? Os mais ternos e os mais afetuosos cuidados, sustentando-a com o produto do seu rude trabalho. Então, a mãe era mercadora, mas provavelmente ganhava muito pouco dinheiro. Então, esse filho era um excelente filho. Ele era terno, ele era afetuoso, ele era cuidadoso com a mãe, e ele sustentava a mãe com o seu trabalho de trabalhador de porto, seu trabalho de estivador, carregador, né? E vejam que Allan Kardec vai atrás dessas pessoas, né? Quem vai se interessar por um estivador se não tiver uns olhos amorosos e científicos para trazer a comunicação de um espírito desse aqui no livro Céu e Inferno, que é a base, compõe a base do estudo do espiritismo, que há de reformar a humanidade toda. Nunca ouviram frequentar cabarés. Um jovem de 20 anos morando ao lado dos cabarés nunca frequentou. Nunca foi visto entregue aos excessos tão comuns da sua profissão, por não querer desviar a menor parcela do salário da finalidade piedosa que lhe destinava. Da finalidade piedosa que destinava o seu dinheiro, que era cuidar das mães. Então, ele foi visto bebendo, caindo, foi visto nos cabarés ali onde ele... na região portuária. Não, nunca fez isso. Ele consagrava à mãe todo o lazer de que dispunha, a fim de poupá-la de fadigas. Então, nas horas de folga, e nessa época também as horas de trabalho devia ser algo muito difícil, não tem negócio de turno de trabalho, trabalha demais. E quando ele tinha folga, quando ele tinha algum lazer, ele ia para os cabarés, entregava-se aos excessos, como faziam os jovens da sua época? Não. Como faziam seus amigos? Como era convidado pelos amigos? Não, ele não fazia. Ele consagrava todo o seu lazer a cuidar da mãe. Tá sem som, João. Cortou um pouco, né? Alguém acabou me ligando aqui, corta o som, né? Então, ele estava doente e ele sabia que ele ia falecer dessa doença. Ainda o que ele fazia? Ocultava da mãe os seus sofrimentos. Ocultava-lhe os sofrimentos
para não a inquietar e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de trabalho, né? Para que a mãe dissesse, não, meu filho, hoje quem vai trabalhar sou eu, você fica aí. Eu que vou sustentar a casa, você está doente. Ele não falava nada, ocultava os sofrimentos, sabendo que esses sofrimentos para ele eram terminais. E ainda, na idade das paixões, eram precisos a esse moço grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia, né? Então, na idade das paixões, 20 anos. Imagina eu, por exemplo, 20 anos no Rio de Janeiro. Esquece, meu. Esquece. Praia de Ipanema, posto 10, estava o João lá na sexta-feira, no sábado, no domingo. Esquece, totalmente perdido entre as tentações do meio que vivia. Sem nenhum cabedal de qualidades morais. Só tinha o cabedal da força intelectual, porque estudava na universidade de engenharia mais renomada do país. Mas força de vontade com relação à questão moral fraca. Ele aqui é região portuária. Né? Grande cabedal de força moral para resistir todas as tentações do meio. 20 anos. Pelo amor de Deus. Sinceramente piedoso. A sua morte foi motivo de edificação para muita gente. Quer dizer, enquanto ele está vivo, estão lá, né? Desrespeitando ele, convidando ele para tudo que não deve ser convidado, mas ele não ia, tirando sarro. Aí ele morre. Quando ele morre, aí atraiu. É igual Jesus quando morreu. Meu Deus, esse homem morreu. Puxa vida, eu acho que... Nossa, ele morreu, vou ter que fazer... Vou ter que levar uma vida melhor. A minha vida tem que ser mesmo a mais parecida com a vida dele. Então, ele acabou, depois de morrer, ou com a própria morte, muitas pessoas, muitos jovens, se consertaram. Meu Deus, se esse cara morreu, imagina eu quando eu morrer. Eu devia pensar assim, né? Onde que eu vou? Meu Deus, esse cara vai para o céu e eu? Na véspera de morrer, no dia anterior à morte, exigiu que sua mãe fosse repousar um pouco, alegando que ele mesmo também precisava dormir. Então, vejam, na iminência da morte, sabendo que eu ia morrer amanhã, mantenho a calma tranquila, mãe. Mãe, vai dormir, mãe, por favor. Mãe, vai repousar um pouco, você está muito preocupada, mãe. Está tudo bem comigo. Vai repousar um pouco, mãe, que eu também vou dormir. Eu estou precisando também dormir. Vai repousar. Sabendo que ia morrer. Percebe o nível moral? Já pensaram vocês aí? Ou alguém já teve a sensação de que ia morrer sem morrer? Se manteve tranquilo? Se manteve sereno? Diante dos parentes queridos, ficou quietinho? Não deu um bafão? É isso que ele fez. Não fez dando bafão. E o caso dele era real, não foi uma suposição de morte. O caso dele era real. Já no leito, a mãe teve uma visão. Então, a mãe foi dormir, obedecendo ao pedido dele, né? E ela teve uma visão. Achava-se, disse ela, em plena escuridão, completamente escuro, o local em que ela estava. Uma escuridão imensa. Quando viu um ponto luminoso que crescia, esse ponto de luz, pouco a pouco crescendo essa luminosidade. Um ponto, iniciando com um ponto. Até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, até que o quarto inteiro ficou brilhante. Da qual, dessa claridade brilhante no quarto inteiro, se destacava radiante a figura do filho. Se destacava a figura do filho, elevando-se ao espaço infinito. Quer dizer, então,
O espírito do filho fez o quarto inteiro brilhar. E aí, mais ainda, depois que ele fez o quarto inteiro brilhar, ele era o centro do brilho, ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo para o infinito do espaço. Isso deve ter sido real, né? A gente sabe que da clarividência tem duas coisas. Ou a gente vê o mundo espiritual verdadeiro, como ele é, ou que não é incomum, o que é muito frequente. A gente vê o pensamento do espírito que busca nos dirigir, do anjo da guarda que busca nos auxiliar. A gente vê o pensamento dele, pela sintonia. Então, aquilo não é uma realidade do mundo espiritual, é a ideia, é o pensamento do espírito que nos dirige. Mas aqui no caso dela, como é a morte do próprio filho, mas também a gente não pode dar uma certeza, presumo eu que isso daqui foi algo real. Compreendeu então que o seu fim estava próximo, e de fato, no dia seguinte, aquela alma bem formada deixava a terra enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Então, ao contrário do que eu falei, como ele morreu no dia seguinte, e ela ouviu ele murmurar uma prece, ou é ela que murmurou uma prece, não ficou bem claro, né? Talvez tenha sido uma ideia de que, olha, teu filho vai partir. Então, ainda não é a partida dele, mas era o que ocorreria. E talvez seja o seu anjo da guarda, da mãe, dizendo, ó, ele vai. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta. Então, vejam, ele chamava atenção, e chamou a atenção de uma família espírita, que morava em Havre. É assim que Allan Kardec vai tomar conhecimento, né? Quem é esse jovem? Olha, aí escreve para Kardec, olha, tem um jovem aqui, ele é um estivador de cais, mas ele nunca bebeu, ele nunca foi visto nos cabarés. Todos os outros da sua idade frequentam, e os pouco mais velhos frequentam os cabarés. Ele não, ele só cuida da mãe, é admirável o que ele faz. Conhecedora essa família da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe que ficara sozinha, teve a ideia de o evocar, pouco tempo após a sua morte, mas ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte comunicação, lá em Havre, né? Lá em Havre. Então, veja, uma família espírita se interessou por aquela mãe que ficou sozinha pela conduta dele. Puxa, a gente não pode deixar ela agora sozinha, né? Tem até aquela questão que a gente já estudou do Livro dos Espíritos. Quando não tem nenhum familiar para cuidar de uma pessoa, é a sociedade que deve fazer. E a gente sabe da importância da caridade, já tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda. Vamos cuidar dessa mãe. Ah, vamos fazer mais uma coisa. O que a gente vai fazer? Vamos evocar ele lá na Sociedade Espírita de Havre? Vamos evocá-lo? Vamos evocá-lo. Vamos evocá-lo. Pensaram lá no domingo, no sábado, numa sexta-feira. Aí, na reunião, ele deu uma comunicação espontânea, não precisou lá, solenemente, na reunião mediúnica de Havre, na reunião espírita de Havre, evocá-lo. Ele mesmo já, só da ideia de o evocar, ele já se manifestou com espontaneidade. É óbvio que a ideia de evocação já é uma evocação, né? O que vale é o pensamento. Então, ele deu uma comunicação, vamos lá. Desejais saber como estou agora? Então, vê que ele tinha o conteúdo mental, digamos assim, daqueles que o evocaram. Puxa, como será que ele está? E agora, como será que ele está? Ele está bem? Será que está mal? Deixou a mãe? Será que ele está preocupado com a mãe? Aí ele responde, desejais saber como estou agora? Eu estou feliz. Eu estou felicíssimo. Devem ser levados em conta. Então, ele faz assim
uma premissa, uma suposição. E isso é verdadeiro, que ele vai falar pelo que a gente já estudou, né? Devem ser levados em conta os sofrimentos e as angústias, que são a fonte, aí ele conclui, que são a fonte das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. Então vejam aí, né? A gente está sempre querendo fugir dos sofrimentos, das angústias, das dificuldades. Mas elas são a fonte, as angústias, as dificuldades, os sofrimentos, são as fontes da felicidade no plano espiritual. Naturalmente, eu não posso me revoltar com essa dificuldade. A felicidade, a felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. Vocês que estão encarnados não têm noção do que é a felicidade. Não tem como, vocês não sabem o que é a felicidade. Quão longe estão as alegrias terrenas das que experimentamos ao regressar para Jesus, com a consciência pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Então, vejam, ele está dizendo que todas as alegrias que a gente possa ter na Terra não é nada. Perto de quê? Perto de quem quem morre com a consciência pura. Quem morre com a confiança de que cumpriu o seu dever. E que assim tem esperança de alegria, tem esperança de que Jesus aprove aquilo que nós fizemos. É algo tão feliz que as alegrias terrenas mais significativas não são nada perto disso. Não são nada. Ah, meus amigos, a vida é penosa, a vida é difícil, quando não se tem em vista o seu fim. Então, a vida é muito difícil. A vida é muito penosa, principalmente para aqueles que não sabem que existe uma vida futura. Sofre mais, né? Mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se, uma condição, se seguirdes a lei de Deus, aí sereis recompensado além. Sereis recompensado além, mas muito, muito, muito além dos sofrimentos e méritos que porventura julgardes ter adquirido para a outra vida. Muito além do sofrimento. E muito... eu acho que eu mereço ir para Colônia Nosso Lar. Pelo trabalho que eu estou fazendo, eu acho, eu espero, eu tenho a esperança. Não é que eu acho, eu presumo, eu espero. Não, meu filho, você não vai para Nosso Lar. É mais além. É mais além. Não, você vai para Saturno. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens que se chama de benevolência. Sejam bondosos, sejam benévolos. Socorrei os vossos semelhantes. Fazei por eles mais do que por vós mesmos. Fazei por eles mais do que por vós mesmos. Uma vez que ignorais a miséria alheia e conheceis a vossa miséria. Quer dizer, você conhece a sua miséria, mas você não conhece a do outro. Então, faça mais pelo outro, justamente porque você não sabe o que vive o outro. Aí agora ele pede específico: socorrei minha pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Só o pesar que vem da terra dele é a situação difícil da mãe, para a qual ele pede ajuda dos outros. Na sociedade espírita de árvore, ela deve passar por outras provas antes de chegar ao céu. Então, ele já sabe das coisas que ela vai passar, né? Ela vai passar por outras provas. A Deus
Vou vê-la. Victor. Estivador de cais da cidade de Ávore, 20 anos. Nunca frequentou o prostíbulo e lá onde ele morava tinha muitos cabarés, muitos bares, não bebia. Ocultou a doença própria para não prejudicar a própria mãe. Deu uma comunicação em Ávore. O guia do médium. Aí ele deu essa comunicação, foi embora, foi ver a mãe. Então aí o guia do médium veio dar uma comunicação para explicar algo mais sobre a vida desse Victor Lebluff. Nem sempre os sofrimentos amargados na Terra constituem uma punição. Opa! Então, olha o que ele está falando. Naturalmente, está falando do Victor. Esses sofrimentos pelos quais ele passou não eram obrigatórios. Ele não está fazendo algo contra a sua vontade. Ele não está sendo corrigido. Não é uma punição. Como diz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os espíritos que, pela vontade de Deus, baixam a Terra para cumprirem uma missão. Então, primeira coisa, é uma missão o que ele estava fazendo? Percebe a coisa? A gente pode achar que não é uma missão. Mas ele estava ali cuidando da mãe. Isso é uma missão? Ele estava cuidando da mãe e, de certa forma, dava um bom exemplo para todo mundo que morava na região portuária da cidade do Ávore. Os espíritos que, pela vontade de Deus, reencarnam na Terra para cumprirem uma missão são como este, são tal como Victor Buffle, felizes em provar males que para outros seriam uma expiação. Quer dizer, algumas pessoas são obrigadas, e isso é a correção delas, a passar por um processo expiatório. Mas alguém como o Victor, não. Ele está passando por aquela mesma coisa, mas para ele é uma prova feliz. Então é a forma de ver que muda para se caracterizar como expiação ou não. Não. Ele escolheu essa dificuldade toda aí. E ele veio alegre em provar aquela mesma vida que para os outros seria expiação. O sono os revigora perante o Altíssimo, dando-lhes a força de tudo suportarem para a sua maior glória. E, nas 8 horas de sono, eles se revigoram ao plano espiritual superior, recebem uma força maior para tudo suportar. Então, não é uma expiação simples. Para tudo suportar, para dar um exemplo na Terra, né? Para a glória de Deus. A missão desse espírito, do Victor, em sua última existência, não era das mais importantes. Tudo bem, não era uma missão das mais relevantes. Porém, por mais obscura que fosse, ele com 20 anos, morador do cais, é uma vida obscura, mas é uma missão. Não é das mais importantes, mas é uma missão. Uma missão um pouco apagada. Que fosse, nem por isso tinha menos mérito, nem por isso ela foi menos meritória, visto que ele não podia ser estimulado pelo orgulho. Eu vou querer ser tarefeiro espírita, quero ser o Haroldo Dutra Dias. Puxa, eu vou ficar conhecido. Eu vou ficar conhecido na Terra, vou ficar conhecido lá no Brasil, outros lugares, outros países. Quero ser o Alberto Almeida. Não. O Victor, a missão dele é uma missão porque ele disse assim, não, eu não quero nada disso. Eu quero renascer para eu ajudar a minha mãe,
que está numa imensa dificuldade. E, de certa forma, eu sou devedor dela, eu preciso auxiliá-la. Não tem nada para estimular o orgulho, mas é justamente por isso que ela é importante. Aquele jovem tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que foi sua mãe. Então, em alguma outra vida, ela o salvou, fez alguma coisa, né? O ajudou demais, e ele agora renasce numa vida apagada na cidade de Árvore, como estivador de gás, para ele cumprir um dever de gratidão perante uma mulher que foi sua mãe. E agora, uma outra coisa também, ele deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, almas de sentimentos nobres, alma de sentimentos elevados. Meu filho, você estudou em qual escola? Em nenhuma. Ah, então você não vale nada. Como não? E a moral, e a nobreza, e os sentimentos elevados, e a pureza da alma. Isso é preconceito aí, dizendo que tem que ter estudado aqui, ali, acolá, para ser admirado. Pelo amor de Deus. Ele nem se formou em lugar nenhum. Ele é estivador de cais. Mas ele tem uma pureza de alma, uma nobreza, uma elevação de caráter que muitas pessoas com doutorado nisso, naquilo outro, não tem nada disso. Percebe a coisa? Capazes de resistir a todas as tentações, enquanto os outros super sábios para as coisas terrenas estão buscando as tentações. Estão buscando as tentações. Os jovens são perdoáveis, né? E os velhos, e os mais velhos, pelo amor de Deus. E quem está dando essa comunicação é o guia do médium. Depois que ele foi embora, o Vitor, o guia do médium achou por bem dar um esclarecimento a respeito do Vitor, da sua missão de gratidão para com a mãe numa vida apagada e também para mostrar que nos piores ambientes também tem almas puras, almas nobres, almas elevadas. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores e de que tal exemplo não foi em vão. Não foi em vão, porque depois que ele morreu, atraiu muita gente, quis ser como ele era, muita gente mudou o seu comportamento em função da morte dele. Beleza, gente? Legal essa, né? Muito jóia essa história do Vitor, né? Muito linda, João. Se E, toda João, a juventude fosse assim. é bem isso. Eu me pergunto por que a gente não acorda mais cedo para a vida, né? É verdade. Calma, a vai ser na felicidade está próxima, no na trabalho, próxima. então vamos trabalhar, né? Na próxima. Então vamos lá, a próxima mensagem. Anais Bourdon. Jovem mulher. Então ela é jovem, como era o Vitor, né? Morreu com 20 anos. Essa também era jovem, mas não fala a idade. Ela era notável, principalmente pela doçura de caráter. Então ela era uma pessoa muito cortês, muito amiga, carinhosa, né? E pelas mais eminentes qualidades morais, falecida em novembro de 1860. E também era uma pessoa como o Vitor, né? Qualidades morais muito elevadas, mesmo sendo jovem. Mesmo sendo jovem. Completamente diferente do João com 20 anos. Pelo amor de Deus, esquece o João com 20 anos. Está perdido. Então, vamos lá. Ela pertencia a uma família de trabalhadores das minas de carvão nos arredores de Saint-Étienne, né? Na cidade lá francesa. Então, vejam, ela também é uma pessoa de elevadas qualidades morais, trabalhando ou vivendo próximo de trabalhadores braçais ali, né? Pessoas que, pelo contexto social, também se perdiam alguma coisa. Pertencia a uma família de trabalhadores das minas de carvão.
dos arredores de Saint-Étienne. Circunstância importante para melhor se possa apreciar a sua evocação. Evocada a pedido do pai e do marido. Então, foram lá procurar a Allan Kardec, né? Puxa, Allan Kardec, a minha esposa é filha dele, ela faleceu há pouco. Você poderia, por gentileza, evocá-la? Claro, vamos ver a cortesia de Allan Kardec, né? Ver a cortesia de Allan Kardec. Nós viemos de Saint-Étienne, a gente trabalha na mina de carvão, vê aqui as nossas mãos estão sujas, essas são as nossas roupas. Que é isso, meus irmãos? Entrem aí. Entrem aí, vamos evocar a esposa, se Deus, né? Se Deus permitir, a gente a evoca. Como ele sempre fala, vamos evocar primeiramente em nome de Deus, pedir a Deus, para ver se esses espíritos podem vir. Aí veio, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vosso marido e vosso pai pediram-me que vos chamasse e se sentirão felizes em obter uma comunicação vossa. Então, é para eles. Também eu estou muito feliz em poder dá-la. Aí talvez ouvindo eles, né? Ouvindo o pai e o marido, por que foste arrancada tão cedo ao convívio da família? Por que faleceste aí tão jovem ainda? Porque as minhas provas terrestres chegaram ao fim. Chegou ao fim. E desvê-los algumas vezes? Oh, estou incessantemente junto deles. Nem saí de lá. Ou muito frequentemente eu tenho visto ele. Eu não saio de lá, incessantemente eu estou junto deles. Né? Sois feliz como espírito? Sou feliz. Sou muito feliz. Eu amo e espero. Eu amo meu esposo, amo meus pais. Eu também estou esperando que eles venham para cá. Eu amo a Deus. Eu amo esses amigos que estão aqui. Os céus não constituem terror para mim. E aguardo, confiante, com amor, que as brancas asas me conduzam até eles. Né? Então, ela está esperando que ela seja conduzida a lugares mais elevados ainda, né? Os céus. Ela está muito bem e ela está confiante que ela irá para um lugar melhor. Que entendeis por essas asas? Ah, e Kardec é uma explicação, né? O que você quer falar com asas? Ah, eu entendo que eu tenho que me tornar um espírito puro. Agora está usando a linguagem espírita, né? Do livro dos espíritos. Eu entendo que eu devo tornar-me um espírito puro e restabelecer como e resplandecer e brilhar como os mensageiros celestes que me deslumbram. Ele ainda não é, mas consegue ver espíritos resplandecentes, brilhantes, né? A ponto que ela fica deslumbrada de observar os espíritos puros. Aí uma explicação de Allan Kardec. As asas de anjos, arcanjos e serafins, que são espíritos puros, não passam, evidentemente, de um atributo imaginado pelos homens para descrever a rapidez com a qual se transportam, uma vez que a sua natureza etérea os dispensa, né, de qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Quer dizer, no fundo, a ideia de que existem asas é uma imaginação dos homens para justificar a razão pela qual eles percorrem grandes pedaços do espaço, grandes trechos espaciais com uma rapidez imensa. Né? E eles não precisam de asas.
mas se pressupôs que eles tinham algumas pela velocidade com que eles se manifestam. E ela está usando, então, uma linguagem figurada. Contudo, ainda que isso seja uma linguagem figurada, podem aparecer aos homens com esse acessório e assim corresponderem aos pensamentos dele, do mesmo modo que outros espíritos tomam a aparência que tinham na Terra para se fazerem bem mais conhecidos. Então, esses espíritos puros, aparecer com umas asas para que os homens os tenham como espíritos puros. Pergunta: vossos parentes podem fazer algo que vos seja agradável? Kardec está sempre preocupado, né, com as famílias. Sempre preocupado com as famílias. Nessa mensagem, ele não quer saber nada a respeito de tudo que foi dito anteriormente, né? De como é a morte, como foi lá todos os outros anteriores, a importância das doenças, dos sofrimentos, o desencarne do primeiro espírito, Sanson, que ele nem perdeu a consciência. Ele disse assim: meu Deus, eu vi a vida se partir para mim, foi uma ruptura e eu estava consciente. Fiz um esforço significativo tão grande para me desprender do corpo, porque eu queria me comunicar com vocês. Não foi como a regra geral das pessoas que vão se desprendendo lentamente, num estado de inconsciência. Eu não, como eu pedi para me comunicar, eu fiquei consciente durante toda a separação do corpo e, num determinado momento, foi para mim uma ruptura. E eu quero falar isso, é isso que é a minha intenção, eu quero explicar tudo isso. Essa comunicação não. Ele está preocupado mais com o pai e com a família, com o pai e o marido. Vossos parentes podem fazer algo que vos seja agradável para satisfazer a eles mesmos e a você também? Podem, eles podem. Esses entes queridos não devem mais me entristecer com a visão de seus pesares, pois sabem que não estou perdida para eles. Sim, eles podem fazer uma coisa para mim. O que é que eles podem fazer para você? Diz para eles parar de chorar, parar com essa tristeza, porque eu estou viva. E essa tristeza deles está chegando em mim. Essa tristeza que eles estão, como eu os amo, é para mim também um pesar. Mas eu não estou perdida. Eu estou bem. Eu venho incessantemente junto deles. Então, que eles fiquem alegres. A morte é algo natural da vida. Que meu pensamento, vê se ele chega, mas eles estão tão entristecidos que não captam o que eu estou querendo dizer. Que meu pensamento lhes seja suave, mas não estou conseguindo. Eles estão fechados neles mesmos, nas tristezas. Que meu pensamento lhes seja leve, perfumado, em lembrança. Lembrem-se das coisas boas que nós vivemos. Não fica lembrando que eu morri com tristeza. Tem até uma questão do livro 921 do Livro dos Espíritos. Eu acho que é 921. Depois vocês conferem aí. Questão 921, se é essa mesmo, do Livro dos Espíritos, vai dizer que uma tristeza incessante é falta de confiança em Deus. E ainda impede de progresso e vai impedir o reencontro com a pessoa que partiu. Então, quando a gente só chora incessantemente sem razão de ser, uma desproporção de sofrimento, isso é falta de confiança em Deus. Vai impedir o nosso progresso e vai impedir o reencontro com essas almas que partiram antes. Transitei na vida como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. Nada de tristeza. Como se explica que a vossa linguagem seja tão poética e tão pouco relacionada com a posição que tinhais na Terra? Você falou de vida de flor, né? Como é que você tem essa linguagem tão poética se você era
uma pessoa, aí sim, Allan Kardec aproveitou a instrução, né? Até porque talvez a família pudesse algo estar descrente. Será que é ela mesma? Essa não é a linguagem dela. A gente é trabalhador de mina de carvão, a gente não usa poesia, não fala assim numa linguagem, né, de poesia. Aí Kardec faz essa pergunta. Porque é a minha alma que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos. Antes de outra vida, eu fui poetisa. Antes dessa vida de estivadora aí, antes dessa vida de mineradora, eu tinha conhecimentos adquiridos. E muitas vezes Deus permite que espíritos delicados como eu se encarnem entre os homens mais rudes para lhe fazerem pressentir as delicadezas que atingirão e que mais tarde compreenderão. Então ela deu uma explicação. Não, eu já era delicada, eu já tinha uma certa evolução, mas eu voltei novamente a esses homens que continuam rudes, que foram meus familiares, eu progredi, eles continuam na rudeza, mas com essa minha vinda atual e a minha morte, eu vim trazê-los ao espiritismo. Quero que eles estudem esses livros. Eles têm que se tornar mais delicados, menos rudes. E mais tarde eles vão atingir esse nível que estou, em que eu cheguei, e eles não. Sem esta explicação tão lógica e tão conforme a solicitude de Deus para com as suas criaturas, tão lógica, tão conforme a solicitude de Deus, permitindo que espíritos mais elevados reencarnem entre espíritos mais atrasados. Isso é solicitude divina, porque serve para com que esses espíritos um pouco mais rudes evoluam. É a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Sem essa explicação, dificilmente nos daríamos conta de que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Poderia parecer uma anomalia que uma pessoa tão elevada, tão delicada, reencarnasse entre homens rudes. Com efeito, que há de mais gracioso, que há de mais poético, que a linguagem do espírito dessa jovem senhora, educada em meios aos mais rudes trabalhos? Não falou a linguagem errada, falou delicadamente, falou bem. Dá-se o contrário muitas vezes. Muitas vezes são espíritos inferiores, encarnados entre homens mais adiantados, mas com o objetivo oposto. Qual? Ora, esses homens adiantados fazem com que esses espíritos inferiores, esses homens adiantados, mais de um, fazem com que esses espíritos inferiores evoluam. Agora, aqui foi o contrário. Ela, sozinha, sendo elevada, veio para atrair os inferiores. É em vista do seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com o mundo esclarecido, através desses espíritos, ou através dela, no caso. E algumas vezes para servirem também de prova para esse mesmo mundo. E eles, rudes, serviam de prova para ela, né? Ou esses inferiores, entre homens adiantados, esses inferiores são provas para esses homens adiantados. Que outra filosofia poderia resolver tais problemas? Só o Espiritismo pode falar com isso com clareza, o resto não vai falar. O resto se perde em labirintos de raciocínio e não explica com clareza sobre isso, né? Então vamos lá. Tudo bem até aí, gente? Então vamos ao próximo. Maurice Gontran. Maurice Gontran era filho único. Faleceu aos 18 anos. Ora, então essas últimas comunicações, né, do Victor Le Boufflet, da Anaïs Gourdon, do Maurice Gontran, são todos de jovens, né? São todos de jovens recém-falecidos,
É o primeiro, estivador de cais, a outra, trabalhadora de região de mina de carvão, e agora esse jovem aí, que vamos ler sobre ele. Faleceu aos 18 anos, vítima de uma afecção pulmonar, vítima lá de uma pneumonia. Inteligência rara. Então, começa que ele era um jovem inteligente. Razão precoce, muito mesmo, muito inteligente. Grande amor ao estudo. Caráter doce, caráter terno e simpático. Possuía todas as qualidades que fazem prever um brilhante futuro. Quer dizer, então ele era um menino de uma inteligência muito elevada. Ele tinha amor pelo estudo, não era obrigado a estudar. O pai tinha que mandar parar, pelo tanto que ele amava os livros. Era o que fazia minha mãe, quando eu era jovem. Eu sentava lá na mesa, 6, 7 da manhã, eu só saía 11 da noite, eu comia estudando. Meu filho, diminui isso. Mãe, mas isso aqui não está me cansando. Amor ao estudo. Caráter doce, nem tanto. Caráter terno, mas ele sim, o Maurício Contran, sim. Simpático. Meu Deus. Ele vai ter um futuro brilhante, sem dúvida nenhuma. Esse menino pode ser qualquer coisa que ele queira. Pensava os familiares, né? Em especial os pais. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica, né? Então foi para a universidade com quantos anos? 15 anos? 16 anos? Uma inteligência raríssima. Foi para a faculdade novinho. Ele dá conta. É o Maurício Contran, ele dá conta. A sua morte causou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos, que deixam traços dolorosos, visto que, tendo sido sempre de compleição muito delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que fora submetido. Então, ele era alguém de uma fragilidade física, né? E olha, você está estudando demais, né? Isso vai trazer uma morte antes da hora. E ele realmente morreu. Naturalmente não foi por estar estudando muito. Se estivesse levando uma vida muito materialista, ia morrer até antes, né? E por isso diziam: de que lhe serve agora tudo que aprendeu? Já que ele morreu, por que estudou tanto? Por que foi para a faculdade novinho ainda, 15, 16 anos? Por que isso? Teria sido melhor que tivesse se tornado ignorante, se conservasse ignorante, pois não precisava de tanto estudo para viver. Pelo amor de Deus, né? A ignorância tem as suas filosofias completamente equivocadas e acha que está com a razão. Não fossem os estudos, estaria sem dúvida entre nós para consolo da nossa velhice. Talvez, né, algum dos pais, alguns dos tios é que estão falando isso, já que está falando da nossa velhice. Talvez seja o pai um pouco revoltado, né? Totalmente errado. O conhecimento jamais se perde, né? Aí é o que diz Kardec, ó. Se houvessem conhecido o Espiritismo, por certo teriam raciocinado de outra forma. Não, o conhecimento nos nunca perde. Esse conhecimento ele leva consigo e vai ser útil nas próximas vidas. E vai ser útil lá onde ele está. Porque as colônias espirituais têm também que ter conhecimento científico. Nele encontraram mais tarde a verdadeira consolação. Ah, então já está antecipando aqui, ó. Eles não eram espíritas, mas se tornaram espíritas. E agora a gente pode até antecipar o livro. A morte dele, do filho, né? Essa mensagem que o filho vai dar
Isso foi levado para eles. E aí eles se tornaram espíritas, né? E aí sim os pais encontraram a verdadeira consolação. Aonde? No espiritismo. Puxa, meu filho deu essa mensagem, é ele mesmo, eu percebo essa linguagem, é ele mesmo, é ele mesmo. Meu Deus, o que eles estão querendo que eu faça? O que ele quer que eu faça? Ele quer que você estude o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele quer que você estude o livro dos médios. Ele quer que você estude a Bíblia. E repete esses estudos aí, que por enquanto é isso aí. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos, alguns meses depois da morte, né? Então, um amigo dele foi lá na Sociedade Espírita Parisiense e evocou o amigo. Lá vai a Sociedade Parisiense atender. Meu caro Maurício, a terna afeição que dedicáveis a vossos pais leva-me à convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, caso esteja ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, para não dizer o desespero, em que a vossa morte os mergulhou, os seus pais, altera-lhes visivelmente a saúde, fazendo que encarem a vida com extremo desgosto. Então, os seus pais estão mal. E você deve saber, por isso que eu estou falando aqui com clareza. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Então, essa era a finalidade da comunicação, né? Consolar os pais e trazer os pais para o espiritismo. Porque se os pais não se consolam, se permanecem no desespero, é aquilo que tem no Livro dos Espíritos, que eu acho que é a questão 921. Não vai encontrar o filho. Se revoltar contra Deus, morre, não vai ver o filho, não. Não vai ver. É um obstáculo. Aí ele responde, né? Meu velho amigo, eu estava impaciente, eu esperava com impaciência essa ocasião que me ofereceis de comunicar-me. A dor de meus pais me aflige, porém, ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Aproximai-vos dele, você se aproxima dele, a fim de os convencer desta verdade, o que certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento. Então, eu não morri porque eu estudava muito. Eu morri para ver se eu torno eles mais elevados, mais próximos de Deus. Essa foi a finalidade. Por isso, era preciso este acontecimento. Que acontecimento? A minha morte. Para infundir-lhe uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os desígnios da providência. É a mesma coisa da morte da Lívia no nível 2000 anos. O Públio Lentulus e a filha Flávia só se tornaram cristãos porque ela morreu. E aqui é a mesma coisa. Meu Deus, eu vou precisar morrer, não tem outro caminho, para ver se eu infundo nos meus pais uma crença que vai levá-los à felicidade. Porque tem anos e anos e anos e anos em outra vida que eu quero trazer eles para o cristianismo puro e eu não consigo. Só a minha morte vai fazer isso. Bum, morreu. Ah, revolta, mas depois uma comunicação dessa vai fazer a diferença. Como sabeis, meu pai era muito descrente a respeito da vida futura. Pelo amor de Deus. Então, nem católico era, porque o católico tem pelo menos uma noção de vida futura, ele é algo materialista. Deus concedeu-lhe este desgosto de eu morrer. Essa foi a razão de eu ter morrido, de eu vir nascer com essa fragilidade de morrer. Porque desse desgosto vai tirá-lo desse erro multissecular. Aqui nos reencontramos neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida, desgostos, e no qual eu os precedi. Afirmai a eles
categoricamente, fala com ênfase, que a satisfação de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada, como castigo à falta de confiança na bondade do Criador. Está repetindo aquilo que eu falei. Fala com ênfase para eles o seguinte: se eles continuarem revoltados, eles não me encontrarão depois que morrerem. É simples assim, porque eles precisam se corrigir dessa falta de confiança. Essa é a razão da morte, eles estão persistindo no erro. Ainda mais, eu digo mais, até mesmo qualquer comunicação com eles durante o tempo em que ficarem na terra me será interdita. Essa é a primeira e se eles não mudarem, vai ser a última. Vai ser a última. O desespero é uma revolta contra a vontade de Deus, do Todo-Poderoso. O desespero desespero é revolta contra Deus. O quê? O desespero nosso é falta de confiança em Deus. Sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu, até que haja a completa submissão. O desespero é verdadeiro suicídio, porque o desespero mina, retira as forças do corpo e que abrevia os seus dias, os dias de vida encarnada. No intuito de escapar mais cedo aos tentáculos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Não, eu quero fugir da dor, para cair na fogueira, em concepções piores. Deve ser ao contrário. Dar vigor ao corpo, avigorar o corpo, a fim de suportar mais facilmente os pesos das provações. Aí o pai não quer comer, se entope de remédio que não deve tomar, vai para o álcool, quer dar fim no corpo. Vai ser pior, vai ser pior. Vamos parar aí, né, gente? Porque já deu a nossa hora. Quem faz a oração, gente? Pai de amor e bondade, Divino Mestre Jesus, aos amigos e irmãos, encarnados e desencarnados que aqui estão, queremos agradecer pela oportunidade bendita que tanto André Luiz quanto Kardec nos trouxeram com essas comunicações. Comunicações essas benditas que nos fazem refletir sobre a verdadeira vida, a espiritual, sabendo que ela não se encerra, Pai, com a morte, mas sim inicia no lar bendito que nos espera. Só podemos, Senhor, agradecer eternamente pela bondade com que nos presenteasse com o Consolador. Consolador esse, Pai, que acalenta o nosso coração, que acalma o nosso espírito ao enxergarmos a verdade.
da beleza infinita do teu reino. E te pedimos, Senhor, que permaneças conosco sempre, nos ajudando, nos incluindo e nos fortalecendo. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, pessoal, desculpa aí, viu? É isso, mano. Que é isso.